Acharam aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Irmãos, a princípio nós vamos ler apenas o versículo 1. Diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Eu vou ler novamente. Vendo Atalia, mãe de Acasias, esse Acasias era rei de Judá, vendo que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Eu preciso que você preste muita atenção, porque o que eu vou tratar aqui tem tudo a ver com a minha e com a sua vida, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos celebrando hoje aqui, que é o nascimento do nosso Salvador. Pastor, eu sei, todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25, que Jesus não nasceu. Irmãos, é uma simbologia, deixa de ser chato. É uma simbologia, e nós aproveitamos essa simbologia para lembrar do nosso irmão mais velho, do nosso Redentor, que um dia o nosso Pai, não podia haver maior expressão de amor, ofereceu o seu filho, o nosso irmão mais velho, para morrer pelos nossos pecados. Pastor, o que tem a ver com o que você acabou de ler aí no segundo livro dos Reis? Irmãos, entendam. Esse texto aqui mostra para nós uma passagem, a grande lição que nós aprendemos aqui, começando, é que neste texto, nós aprendemos aqui que a partir daqui, uma grande tradição é quebrada. A partir deste momento, da atitude louca desta mulher, uma grande tradição é quebrada. Que tradição é essa? Havia uma tradição, irmãos, logo depois que Davi sucede o trono, guiado por Deus, aprovado por Deus, direcionado por Deus, logo depois que Davi recebe o trono, ele assume o trono após Saul, existe uma tradição, que o reino passa a ser de pai para filho. Aquilo que o mundo chama de nepotismo, aquilo que o mundo chama de facilidades, no reino de Deus é chamado de herança. Então, virou uma coisa institucional, virou algo tradicional, virou algo corriqueiro. À medida que o rei morria, o seu filho era o sucessor direto. Nós temos até nos dias de hoje, Japão, Indonésia e tantos outros lugares, até os dias de hoje, a monarquia, e acontece a mesma tradição. Só que aqui o que acontece, irmãos? O que acontece? Acasias, ele era o rei de Judá, e ele morre. Diz o texto aqui que ele morreu. Automaticamente, seguindo a tradição, um dos seus filhos, o seu filho mais velho, receberia o trono e assumiria o seu trono. Agora, olha que coisa interessante, aqui nós acabamos de ler no versículo 1 que, vendo Atalia, quem era essa Atalia? Atalia é mãe do rei Acasias, este que acabou de morrer. O que ela faz? Ao invés de ela respeitar toda a tradição, ao invés dela seguir toda a tradição que um dos seus netos assumiria o reino, o que ela faz? Diz o texto aqui, que ela levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela rouba o trono. Ela usurpa o trono. Ela toma de assalto o trono de Judá. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Estava tudo certo, estava tudo pronto para o filho de Acasias assumir o trono. Aí vem essa mulher e faz uma carnificina. Ela quebra uma tradição e usurpa o trono de Judá. Pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos festejando hoje, aquilo que nós estamos recuperando, celebrando aqui hoje, né? Memorizando aqui hoje. O que isso tem a ver? O que esse texto tem a ver? Irmãos, isso tem a ver, em primeiro lugar, Atalia
provavelmente ela já tinha pensado nisso há tempos atrás. Eu acredito que não deve ter sido uma situação, uma situação que ela resolveu em cima da hora, não vou fazer tal coisa. Provavelmente ela já havia maquinando essa atitude há muito tempo. Há muito tempo. Quando acontecer, eu usurpo o trono. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Ela espera o trono ficar vago. Ela espera o trono ficar vago. Para roubar o trono, ela não vai até o palácio para saber como está o luto dos netos. Ela não vai até o palácio para saber como os netos estão se comportando. Ela não vai até o palácio para fazer os preparativos da sucessão do rei Acasias. Não, ela vai até o palácio para roubar, sabendo que o trono está vazio, sabendo que o trono está vago, para roubar a condição que não pertencia a ela. A coroa não pertencia a ela, o trono não pertencia a ela, o reinado não pertencia a ela. E o que isso nos ensina, irmãos? Cuidado com o trono vazio. Cuidado com o trono vazio. Quem está no seu trono? Nós acabamos de celebrar aqui o nascimento do nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que um dia deu a vida por mim e por você. Agora eu faço uma pergunta de retórica, você não precisa responder. Ele realmente está no trono da sua vida? Ele realmente está reinando sobre a sua vida? Ele tem o poder de conduzir a sua vida? Ou o trono está vago? Ou o trono está vazio? Como aconteceu aqui no reino de Judá. Então, isso serve de lição para nós. Precisamos tomar muito cuidado de como está o nosso trono. Trono fala de adoração, trono fala de submissão, trono fala de dependência. Como está? Como está o meu trono? Como está o seu trono? Como está? Está vazio? Atalia, aproveitando que o trono estava vazio, deu o bote, tomou de assalto. E é exatamente assim que o diabo age na vida daqueles que estão dispersos. É exatamente assim que o diabo age na vida daquele que está distraído, na vida daquele que está desligado das coisas, que está com o trono vazio, que está adorando a outras coisas, que está gastando energia em outras coisas, que esquece de colocar o Senhor, aquele que deu a sua vida por nós, em primeiro lugar. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós precisamos estar com o nosso trono ocupado. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, nós temos a quem adorar. Nós temos a quem adorar. Não é adorar a casa, adorar o carro, adorar o chefe, adorar o cantor. Não, nada disso. Nós temos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o dono do nosso trono. Amém? Olha que coisa interessante aqui. Versículo 2. Versículo 2. Olha o que diz aí o versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, o rei que tinha acabado de morrer, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele numa câmara interior, e assim escondeu de Atalia, e esse não foi morto. Olha que coisa interessante, Atalia, mãe do rei, ela vai lá com a tua espada e ela faz uma carnificina, ela mata todos os descendentes do rei. Entretanto, essa mulher aqui, a tia de Joás, o que ela faz? Joaceba, ela separa o garoto e o esconde num lugar separado.
e o esconde, deixa ele ali preservado. Atalia, na sua mente, na sua loucura, achou que tinha acabado com toda a descendência do rei. Mas esse menino, esse garoto foi preservado. E ele foi preservado por quê? Ele foi preservado porque ele foi escondido. E o que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ensina? Você quer ser guardado, você quer ser protegido? O que nos guarda, o que nos protege é o sangue do Cordeiro, esse que nós acabamos de celebrar. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos deixa escondido de todo mal, de toda armadilha, de todo laço do inimigo, de toda armação do inimigo. Joás, ele é separado, ele é escondido. Talvez você, assim como Joás, tenha passado por lutas, por dificuldade, perdeu o pai, perdeu os irmãos, passando por todas as lutas que você tenha passado. Talvez você esteja passando agora lutas na sua saúde, lutas na sua vida conjugal, lutas na sua família, seja ela qual for, lutas financeiras. Entretanto, deixa eu te dar uma notícia boa. Assim como Joás, você ainda está vivo. Você está vivo. Deus te guardou, Deus te escondeu, Deus te preservou, Deus te separou. Joás foi separado. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, diz a palavra que nós somos separados, escondidos, guardados pelo Senhor. E isso foi o que aconteceu com ele. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais foram mortos, e o pôs ele numa câmara interior, e assim esconderam Atalaia, e ele não foi morto. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: agradeça a Deus, você está vivo. Agradeça a Deus, você está vivo. Ah, mas eu estou passando tanta luta. Ah, mas eu estou passando tanta tribulação. Ah, mas tem tanto boleto para pagar. Ah, mas meu filho está me tirando do sério. Ah, mas a minha mulher disse que vai embora. Você está vivo. Você foi guardado. Você foi escondido. Você foi separado. Por quê? Porque um dia o sangue do Cordeiro, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, nos separou, nos guardou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atalia roubou a coroa. Atalia roubou o reino. Atalia roubou tudo, mas não levou a vida de Joás. Talvez na sua vida você tenha passado pelo mesmo. Pastor, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi minha casa, eu perdi saúde, a minha vida precisa começar do zero. Você está vivo, meu irmão. Você está viva, minha irmã. E prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Você está vivo, estamos vivos. Estamos vivos. Olha o versículo 3. Versículo 3 diz assim: e Joseba teve escondido na maior casa de pagode. É isso ou não? Deixa eu ler de novo. A sua não está assim, não? Versículo 3, deixa eu ler de novo aqui, a minha Bíblia está errada. E Joseba o escondeu na melhor casa de balada. Não é isso? Espera aí, deixa eu ver de novo. E Joseba o escondeu na melhor casa de campo. E Joseba o escondeu na melhor pousada de São Paulo. Não. Joseba o escondeu aonde, irmãos? Joseba o escondeu aonde? Joseba o escondeu aonde? Ele foi preservado porque ele estava onde? Na casa do Senhor. Precisa pregar mais alguma coisa, não? Joseba o escondeu na casa do Senhor. Não foi no sambão,
não foi no pagode, não foi na pousada, não foi na casa de praia, não foi na casa da sogra, foi na casa do Senhor. Aqui fala, irmãos, da importância de estarmos aliançados na casa do Senhor, guardados na casa do Senhor. Ela o guardou na casa do Senhor. Ele ficou ali durante 6 anos, guardado. Durante 6 anos. A casa do Senhor era em frente ao palácio. E ele via o reino que era dele, a coroa que era dele, a honra que era dele, na mão de outra pessoa. Entretanto, ele esperou o tempo certo. O tempo certo. E diz o texto, olha o que diz no versículo 4. Diz assim: e no 7º ano, depois de passados 6 anos, no 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães. Quem era Joiada? Joiada era o profeta, era o homem que ouvia a voz de Deus. E dizia a ele: olha, espera aí, o tempo chegou. Ah, mas está difícil aqui, olha, era para eu estar lá. Espera. Olha, mas essa coroa era minha, pertencia a mim por herança. Espera. Aguarda o tempo. Mas eu tinha que estar lá no palácio, eu tinha que estar governando, eu tinha que estar usando a coroa. Espera. 6 anos, vivendo escondido, porque senão provavelmente ele seria morto também. Até que o profeta chega para ele e fala: 7 anos se passaram, chegou o seu tempo, e pela sua obediência, eu vou chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença. Onde? Na casa do Senhor. E os fez entrar onde? Na casa do Senhor. E fez com eles uma aliança, e se ajurentou à casa do Senhor, e lhe mostrou: este é o filho do rei, este será empossado como rei. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele esperou durante 7 anos. Durante 7 anos, para receber aquilo que era dele, para ter nas suas mãos aquilo que era seu por herança. Talvez, existem muitas coisas que você tem esperado no Senhor, existem muitas coisas que Deus havia prometido para você, e que você não entende porque não chegou ainda. Eu também não sei. Mas descanse no Senhor, tenha paciência no Senhor, entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu falei aqui domingo passado, preguei a respeito disso. A obediência e a paciência habilita a bênção. A obediência, guarde isso no seu coração, a obediência e a paciência habilitam a bênção que está por vir. Ah, pastor, mas eu estou esperando tanto tempo. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Espere, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ele via o reino, ele via a coroa, ele via o palácio, sabia que era dele por direito, mas ele esperava no Senhor. Até que o profeta, a voz de Deus vem sobre ele falando: ó, chegou o seu tempo. Passou-se 7 anos. Quem de nós esperaria 7 anos? Quem de nós aguardaria 7 anos? Quem de nós teria paciência de 7 anos? Até que chega o tempo. Passados 7 anos, o profeta vem até ele e diz: olha, chegou o seu tempo. É hora de você assumir o trono. E depois você termina de ler na sua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. A paciência desse homem. Aí versículo 11, olha o que diz no versículo 11. E os guardas se puseram cada um as suas armas na mão, e desde o lado direito da casa real, até o lado esquerdo, e até o altar, ao templo, para rodear o rei. Aí versículo 12, então Joiada fez sair o filho do rei, pôs a coroa sobre ele, e lhe deu o livro do testemunho, e eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram: viva o rei, viva o rei. Irmãos, este homem esperou durante 7 anos
7 anos. Por todas as injustiças que ele havia passado. Ele havia perdido o pai, havia perdido os irmãos. Entretanto, ele foi paciente, e esperou o tempo certo. Esperou o tempo certo. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você agora. Quero orar com você agora. Quero orar com você agora. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. O versículo 2, irmãos, o versículo 12, há alguns ensinamentos para mim e para você aqui também. Joiada, pega ele, o faz sair e o apresenta, coloca a coroa sobre ele. Ele dá o livro do testemunho e depois o unge. Sabe, irmãos, quando nós somos pacientes, quando nós não esvaziamos o nosso trono, quando o nosso trono está sempre preenchido, Senhor Jesus, Ele é a minha direção, Ele é a minha voz, Ele é o meu guia. Quando o nosso trono não está vazio, e nós somos pacientes, o que nós recebemos é honra, unção e testemunho. Honra, unção e testemunho. Você vai falar para a pessoa que está do seu lado aí, assim, meu irmão, talvez a minha necessidade seja maior do que a sua, mas eu vou orar pela sua necessidade. E eu tenho certeza que enquanto eu estiver orando pela sua necessidade, Deus vai estar intercedendo por mim também. Amém? Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Seu trono está preenchido aí? Seu trono está preenchido aí? Você é paciente? Você tem paciência? Então espera, que o Senhor vai liberar honra, unção e testemunho. Honra, unção e testemunho. Honra, unção e testemunho. Honra, unção e testemunho.